pela audiência. Dentro dessa linha de mudanças do partido PSB que é o partido do governador João Azevedo, que está passando aí por um processo de reestruturação, inclusive já com um evento marcado para amanhã. Me dá a imagem, por gentileza, do vice-prefeito de João Pessoa, o Léo Bezerra, porque é o seguinte, divide comigo, por gentileza, Mozart, essa informação que a gente traz agora para os telespectadores da TV Arapuã. Neste evento de amanhã, o PSB está oficializando o nome de Léo Bezerra para o cargo de presidente do PSB de João Pessoa. O partido atualmente é comandado pelo secretário Tibério Limeira, que passou 2 anos à frente do partido em João Pessoa, que deixa o cargo e nos próximos dias deve estar assumindo aí um cargo de secretário-geral do partido estadual. E Léo Bezerra assume o comando da legenda aqui em João Pessoa. Para Léo Bezerra, algumas missões têm a possibilidade de Cícero Lucena sair candidato ao governo da Paraíba e aí Léo Bezerra assumiria a prefeitura de João Pessoa no PSB, sendo candidato natural à reeleição na próxima eleição de prefeito, assim como também há uma possibilidade que eu trouxe agora há pouco, essa possibilidade em que tratei agora há pouco na Rádio Arapuã FM, que é da possibilidade de Léo Bezerra ser candidato a deputado federal na eleição do ano que vem. Alguém pode falar, Bruno, mas Léo é tão aliado de Cícero de Messinho? Sim. Cícero Lucena, se por um acaso ele não sair do cargo para disputar o cargo de governador da Paraíba, ele deve estar apresentando o nome de Messinho para a chapa majoritária. E Messinho já disse aqui nesse programa que tanto tem interesse de ser candidato ao Senado, como também não tem nenhum problema em ser candidato a vice-governador na chapa governista. Caso Messinho participe da chapa majoritária, obviamente não será candidato à reeleição de deputado federal. Aí fica a vaga de federal para o grupo político. E nessa possibilidade, se Messinho for candidato na chapa majoritária, Léo subiria para ser candidato a deputado federal dentro dessa possibilidade aqui em uma aliança na cidade de João Pessoa e principalmente agora com Léo assumindo o comando do PSB na cidade de João Pessoa. Também neste mês de abril, o governador João Azevedo assume o comando do PSB no estado da Paraíba. É o partido dele, no entanto, ele não é o presidente. O presidente é o deputado federal Gervásio Maia, que pode, inclusive, deixar o partido a depender aí se o partido não conseguir montar uma cauda para Gervásio ser candidato à reeleição. O partido passa por mudanças também em outras cidades, como é o caso da cidade de Santa Rita. Já não falo mais de João Pessoa, vou falar de Santa Rita, que em Santa Rita essa informação foi trazida agora há pouco pelo meu colega Luiz Torres, da possibilidade também do anúncio nos próximos dias de Fernanda Alvino, ela que vem a ser a primeira-dama do município de Santa Rita, que deve nos próximos dias estar sendo aí anunciada como a presidente do partido. Claro, ela vai na condição de presidente do partido, porque o esposo está no partido PP. Poderia até sair do PP e ir para o PSB, mas Jackson achou melhor garantir ali essa aproximação com o governador João Azevedo, colocando a esposa para presidir a legenda lá no município de Santa Rita. Dentre as cidades, o doutor Johnny Bezerra deve ser mantido no comando da prefeitura, ou melhor, no comando do partido lá na cidade de Campina Grande e algumas outras mudanças em cidades do interior nessa movimentação do PSB, que é o partido de João Azevedo. Eu vou a Brasília, Napoleão de Castro está comigo e tem detalhes de Brasília. Pois não, Napoleão? Cumprimentar a você e ao nosso telespectador, a equipe Arapuã retorna de Brasília, sexta-feira, para a gente fechar mais uma semana de acompanhamento da equipe Arapuã direto da capital federal. Semana que foi toda ela voltada às intenções para o Supremo Tribunal Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 integrantes do seu governo foram considerados réus na ação movida pela Procuradoria-Geral da República com investigações da Polícia Federal.
Entre os destaques desta semana no mundo legislativo no Congresso Nacional, a entrega do prêmio Berta Lutz no Senado da República, que referencia todos os anos mulheres que se destacaram no país no cumprimento de suas atividades profissionais. Pela Paraíba, tivemos a homenagem à médica Joana Barros. Ela que atua no sertão do estado, na região de Pombal, recebeu a condecoração no Senado da República. Nossa reportagem conversou com ela e falou exatamente desse momento de felicidade no reconhecimento ao seu trabalho. Uma honra, né? Muita emoção e principalmente me sentir capaz, né, de receber esse prêmio de uma forma genuína, porque realmente representa toda a minha luta em busca de acesso para as mulheres em relação ao controle do câncer de mama. Uma doença que é um problema social que afeta tantas mulheres no Brasil inteiro e que sempre as mulheres em maior vulnerabilidade são as que sofrem mais. Então é por todas elas que eu estou aqui hoje recebendo esse prêmio e esperando que isso seja apenas o início, né, de uma mobilização nacional em busca de salvar mais vidas femininas. As informações de Brasília, exclusivo para Arapuã, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, de Brasília, trazendo sempre as principais informações. E o aumento da cesta básica tem impactado muitas famílias. A alta dos preços afeta tanto o bolso quanto a alimentação dos brasileiros. Enquanto economistas analisam formas de conter a inflação, nutricionistas sugerem substituições para preços mais acessíveis, se mantendo sempre dentro da dieta equilibrada. Não está fácil para ninguém. Os preços dos alimentos dispararam e cada consumidor tem que adotar estratégias para que a cesta básica caiba no bolso. Diante de preços tão altos na cesta básica, para o consumidor só restam algumas alternativas. A primeira é pesquisar muito antes de comprar. A segunda é substituir itens do que ele vai fazer para a sua feira. E a outra é comprar menos, diminuir a feira de toda semana. Se ele não fizer isso, vai entrar no supermercado assim, ó, com o carrinho vazio e pode sair com ele também vazio. A arquiteta Ana Raquel, por exemplo, leva sempre uma lista com os nomes dos produtos que vai comprar. É porque direciona, né? Direciona a compra, a gente olha em casa, vê o que tem e o que não tem, para quando chegar aqui no supermercado ser uma compra assertiva. Porque a gente sabe que a oferta é muito, então se você ficar olhando, às vezes compra coisa que não tem tanta necessidade e acaba que a gente está numa fase bem de economia. A professora Gislaine Bustoff também afirma que é preciso pesquisar. Tá difícil, né? Mas a gente consegue. Consegue substituir alguma coisa? Consegue. Não como o presidente disse que a gente deixa de comprar, a gente tem que se alimentar. A gente consegue. Já essa técnica de enfermagem afirmou que a estratégia que ela adotou foi reduzir a feira. A gente está tentando, né, buscar alternativas para economizar. Pesquisar também mercados, a feira livre, entende? Para poder caber no bolso. Está muito alto? Bastante. Bem diferente do salário, né? Que está muito baixo. O salário não sobe, né? Nunca. Mas os preços? Quase nunca, né? Mas os preços estão bem altos. Está bem difícil, eu acho que para todo mundo. Está faltando dinheiro no bolso do brasileiro, do paraibano, viu? O economista Alexandre Nascimento afirma que o brasileiro vai conviver com esse cenário de inflação alta pelo menos por mais 8 meses. Por isso, cada pessoa tem que adotar estratégias para o bolso suportar o consumo. A inflação, nesse momento, na economia brasileira, ela realmente tem sido um grande vilão de todo o processo e eu acredito que de todo a projeção que o governo tem feito para melhoras da economia. Então, assim, nesses últimos dias a gente teve especificamente aqui em João Pessoa uma pequena redução no valor da cesta básica, mas esse valor foi muito especificamente aqui na nossa capital, ela não seguiu para todo o Brasil. Eu acredito que assim, é um período que a gente não diz que é curto, eu acho que essa pressão inflacionária vai acompanhar a sociedade brasileira pelos próximos pelo menos 8 ou 9 meses, então a gente só pode pensar em um arrefecimento, acredito que ali para
novembro, dezembro ou janeiro do ano que vem, mas até lá, realmente o brasileiro vai continuar a ter que fazer o que ele sempre fez de melhor, tentar realmente se equilibrar para tentar corrigir essas distorções econômicas dentro do seu orçamento doméstico. O nutricionista Joaci Barros também aconselha a substituição de produtos por outros mais baratos. Ele dá dicas de como fazer isso no momento da feira, tanto no supermercado como nas feiras livres. Então está ficando cada dia mais difícil, né? O cinto está apertando muito para a população e quando a gente fala de alimentação, que é uma coisa imprescindível, a gente não tem como viver sem comer. Então os grandes aumentos da cesta básica fazem com que a população cada vez fique mais apertada. O que é que a gente deve pensar na hora de substituir alguns produtos na cesta básica? Tem algumas coisas que realmente são insubstituíveis. O brasileiro não vive sem o combinado de arroz com feijão, enfim, uma proteína e tudo mais. A gente tem que olhar o seguinte, algumas estratégias que eu dou como dica é que, primeiro pesquise, é a primeira coisa, você tem que pesquisar bastante. As grandes redes de supermercados têm datas específicas, a terça-feira da carne, a sexta-feira do legume. Nessas datas, as promoções são melhores para comprar. Nos finais de mês, assim, tem aquelas ofertas que são lançadas, então os preços dão uma leve reduzida. As feiras livres, onde você vai conseguir comprar frutas, verduras, legumes num preço muito mais acessível. E aí, assim, na hora mesmo de chegar no supermercado para escolher o que levar e o que não levar, se a gente estivesse falando, por exemplo, do feijão, a gente tem vários tipos de feijão disponíveis, observar quais são aqueles que estão com a safra melhor, feijão preto, mulatinho, de repente um feijão verde, substituir de repente por ervilha, que dá um valor nutricional bem bacana. Quando a gente estiver falando do arroz, a gente tem tão consumido aqui o cuscuz, então pode ser feita uma farinha de cuscuz, uma farinha com farofa, com farinha de mandioca também. Então a gente vai fazendo essas pequenas trocas. Quando a gente fala de proteínas, por exemplo, tentar substituir os cortes preferidos, os cortes mais nobres, por um corte de segunda, alguma coisa do tipo assim, para você poder consumir aquele tipo de proteína com um preço mais acessível, trocar de repente um pouco da carne vermelha pela carne branca, se bem que o frango também não está com um preço muito, até o ovo está muito caro, inclusive. A gente pode também utilizar algumas estratégias que vão fornecer um grande aporte de proteínas, que a gente não tem muito hábito de consumir, mas são maravilhosos, são saborosos. A sardinha que a gente tem aqui no nosso litoral, pode conseguir isso diretamente com o fornecedor, com a rede de pescadores que a gente tem aqui em João Pessoa. Outra coisa também, proteína texturizada de soja, um pacotinho hoje de 500 gramas, que rende muito. Uma xícara de proteína texturizada de soja dá para alimentar 3 pessoas e um pacote custa em torno de R$5. Então, parece muito com a carne moída de boi, com a carne moída de frango, e é uma proteína vegetal de altíssima qualidade. Então, são essas pequenas ações que a gente vai somando para tentar otimizar um pouco. Eu fico pensando, você estava ouvindo atentamente e vendo e assistindo o que o especialista estava falando. É impressionante, vejam só o que é que nós temos que fazer. O brasileiro tem que fazer uma peregrinação nos mercados, escolhendo as piores marcas para tentar ver se não passa fome. Ter que estar escolhendo ali carne de terceira, carne de pior qualidade. Chegar não pode, você vê um frango que você não pode levar. Você tem que escolher ali o pé, a sobrecoxa, né, o PPA, né, asa, pescoço. Como é que pode isso, hein? A que ponto o brasileiro que ganha um salário mínimo nesse Brasil e aqueles que ganham menos de um salário mínimo não estão conseguindo ter o básico em casa, que são pelo menos 3 refeições ao dia: café, almoço e janta. O restante nem se fala, lazer não se fala, remédio não se fala, você vai morrer doente. Infelizmente é uma realidade que tem tomado conta desse desastre econômico que vive o Brasil, com o povo perdendo o poder de compra. Infelizmente, com todo mundo apertado, um aperto muito grande nas nossas finanças, nas nossas economias. E o brasileiro a cada dia perdendo ainda mais o poder de compra. Infelizmente é uma realidade que muitas pessoas,
por questões políticas e ideológicas, resolvem fechar os olhos, tapar os ouvidos e dizer que está tudo em ordem. Não está tudo em ordem. O problema do Brasil, infelizmente, é grave. Tem muita gente, infelizmente, voltando ao mapa da fome e da pobreza. E enquanto não tivermos a humildade de reconhecermos a gravidade desse problema, enquanto o governo federal não tiver a humildade de reconhecer o desequilíbrio, o desastre econômico que toma conta do Brasil, a situação é dessa a pior. Olha, amanhã o Hospital Universitário Lauro Vanderlei vai realizar um mutirão de colonoscopia. O objetivo é conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico de câncer do colo retal. Estamos aqui no HU para falar dessa campanha, não é campanha, é um mutirão amanhã de colonoscopia. Eu estou aqui com o superintendente do Hospital Universitário, o doutor Alexandre Medeiros, que vai falar com a gente aqui sobre a importância, né, desse mutirão. Nós estamos aqui nessa ação, junto com a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, fazendo esse alerta e fazendo esta ação importante para melhorar o acesso à colonoscopia, que é um exame importantíssimo para a detecção de câncer de intestino. Câncer de intestino é um dos cânceres que o rastreio, né, com a colonoscopia ou com outros tipos de exames, como o sangue oculto, eles são efetivos e fazem com que a gente tenha uma possibilidade de cura. Por isso, é muito importante essa conscientização que a sociedade brasileira está fazendo e que nós, enquanto hospital universitários, estamos participando desse mutirão e temos essa ideia de sempre estar ofertando mais serviços. Fizemos um grande investimento no nosso centro de endoscopia, aqui de cerca de R$ 1.800.000 desde 2024 e temos a certeza que esse mutirão será o primeiro de muitos, né, desse movimento que nós estamos fazendo junto com o governo federal de ampliar o acesso à atenção especializada. Esse mutirão aí amanhã, as vagas já são pessoas que vieram reguladas do município, como é que funciona? Exatamente. Nosso hospital universitário é um hospital do Sistema Único de Saúde e ele é regulado pelo sistema municipal. Então nós temos 20 pacientes que foram marcados via regulação municipal para estar aqui amanhã, a partir das 7 horas, realizando o nosso exame junto com toda a equipe. Então, você que é homem, está acompanhando o nosso programa, amanhã, mutirão, são 20 exames de colonoscopia no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Eu pago o intervalo comercial de 1 minuto e volto já no nosso programa Rede Verdade da sua TV Arapuã.